Fala galera, meu nome é Fernanda Cordeiro, professora de Química do Cefet, e vamos começar um projeto novo. Vamos começar a resolver as questões UERJ, exame de qualificação primeiro, já que a nossa próxima prova aí vai ser exame único, e eles não mudaram muito, cara, não, tá? O exame único que veio mais ou menos com a mesma cara das outras provas. Então, eu comecei pelo primeiro aqui de 2020, mas eu vou fazer o exame único. A gente vai fazer vários exames de qualificação para você ficar, ó, bem esperto e poder mandar muito bem na próxima prova, que está prevista para fevereiro de 2022. Mas a galera que quiser, né, poder aí divulgar, assistir, dar um likezinho, eu vou ficar bem feliz, tá bom? Se tiver dúvida, manda lá nos comentários que eu prometo que eu tiro. Começando aí a primeira questão, é uma questão que ela é fácil, mas ela tem um pouco de pegadinha, né? Ele fala da desnaturação, que é um processo natural no DNA, e aí ele mostra, né, as cadeias vão se separar e ele vai quebrar as ligações de hidrogênio. Então ele está deixando muito claro aqui que está ligada à desnaturação à quebra de ligações de hidrogênio nas bases nitrogenadas. E aí ele mostra um painel com uma quantidade de fragmento de DNA tendo uma quantidade de timina. A gente observa pelo desenho que a timina ela só consegue fazer, ó, duas ligações de hidrogênio, enquanto as outras podem fazer mais ligações de hidrogênio. A gente conta três, ó. Três ligações de hidrogênio, que a gente conta duas. Significa que ter muita timina significa fazer poucas ligações de hidrogênio. Ter pouca timina significa fazer maior quantidade de ligações de hidrogênio. E aí ele mostra esse percentual. Então, o fragmento do DNA W é o que menos tem timina, então ele vai fazer maior quantidade de ligações de hidrogênio. O Z é o que tem maior percentual de timina, ele vai fazer a menor quantidade de ligação de hidrogênios, certo? Então a questão ela se baseia nisso. Onde que está a pegadinha? Ele fala que fez a fragmentação desses 4 pontos mediante aquecimento, usou uma temperatura inicial, não alterou o pH. Ele fala que no processo de aquecimento, a quantidade que foi maior de energia. Gente, se eu preciso de mais energia, é que foi mais difícil de você quebrar essa ligação, tá? Então, ponto de ebulição mais alto, ponto de fusão mais alto, significa que é mais difícil de você quebrar essa interação. Quando que eu tenho maior dificuldade de quebrar a interação? Quando eu tenho mais ligações de hidrogênio. Quando é que eu tenho um maior número de ligações de hidrogênio? Quando eu tenho percentual mais baixo da timina. Então, quanto menos timina, ai, ficou feio isso, ficou trepado. Quanto menos timina, menor a possibilidade dele fazer ligações de hidrogênio. Quanto menos timina, mais difícil vai ser para poder quebrar, mais energia, porque ele vai fazer, ó, menos timina significam mais ligações de hidrogênio. Maior quantidade de timina, menos ligações de hidrogênio. Então, aqui a temperatura para quebra é mais alta e aqui a temperatura de quebra é mais baixa, tá? Então, a gente chega aí no valor do W, que é o que tem menor percentual de timina. Menos timina, menos ligação de hidrogênio, mais fácil é a quebra. Moleza, vai. Trabalhoso, mas é fácil. Aqui ele vai contar uma historinha sobre a tabela periódica na boa, você não vai precisar de muita coisa daqui do texto, não, tá? A única coisa que daqui do texto tem relevância é que ele vai usar esse termo, ó, ECA, para posição imediatamente posterior. É isso que vai importar. Então, ECA silício seria o primeiro elemento a ocupar a primeira posição em sequência ao silício. Então, seria o elemento após o silício, tá bom? Então, esse ECA aí quer dizer o posterior a. Aí ele fala qual o símbolo do ECA silício. O ECA silício é o elemento que está logo depois do silício.
Aí eu vou procurar o silício. O silício está aqui, ó. O silício está aqui. E aí, qual é o elemento que ele entende como sendo o elemento correspondente ao silício? Galera, qual o problema? É que poderia ser o germânio, poderia ser o fósforo num primeiro momento, tem as duas respostas aqui. Só que a gente, quando fala elementos posteriores, ele não quer dizer o elemento, apesar do texto parecer, tá? Vou colocar isso aqui. O texto dá a impressão de que é o elemento que está do ladinho, né? E não é, é o elemento que está abaixo. Isso não ficou muito claro no texto. Então, o elemento que está abaixo do silício é o germânio. E não ficou muito claro. Eu achei que essa questão eles poderiam ter sido um pouquinho mais claros. Esse posterior que ele fala aqui, que ele só fala isso, ó. O elemento ECA significa posição imediatamente posterior. Posterior está ligado a abaixo, tá? Não ao lado. E isso pode ficar alguma dúvida, tá? Posterior é abaixo. Eu acho que ele podia ter sido um pouquinho mais, né, claro nisso. Mas enfim, posterior significa abaixo de, não ao lado, não que dá a impressão, né? Posterior após, mas é abaixo, tá? Gostei muito dessa não, mas e olha que eu amo a UERJ, hein? Mas tudo bem, a gente tolera. Essa daqui é fácil, até porque é cara de UERJ, é uma regrinha de 3 básica e o texto é só isso aqui mesmo, tá? Bem pequenininho. Ele fala de quantidade de gramas de Mendeleev e pergunta o número de átomos presentes na amostra. O detalhe que eu vou mostrar aqui na tabela é que ele traz para a gente, na tabela, a constante Avogadro. Então, você sabe que você pode usar esse valor aqui, tá bom? E aí a questão é fácil, né? A massa dele na tabela, né? A massa dele de tabela são 6 vezes 10 a 23. Essa massa você tem que ir na tabela buscar, tá? E aí 0,43 gramas, quanto que vai dar? Minha dica. 0,43 gramas eu passei para notação científica, 43 vezes 10 a menos 2. Por quê? Porque a gente pode cortar. Na maioria das vezes, as questões da UERJ, elas têm facilidade de você cortar. Embora não pareça, né? Porque, olha, assim, são dois números que não tem nada a ver. Mas procura ver, ó. 8 com 2, 10. Com 5, 15. Esse número dá para simplificar e esse aqui também. Eu consigo simplificar esses dois números. Esse aqui é par e é divisível por 3. E esse aqui é par e divisível por 3. Eu consigo dividir os dois por 6. Procura ver essas divisibilidades, que provavelmente elas vão te ajudar. Então, o que eu fiz? Ao invés de pegar 43 e multiplicar por 6, eu dividi, porque aí, olha só, como é que ficou facinho agora, né? E aí a conta fica bem fácil. Então, 10 a 21 seria a resposta. Mas procura simplificar primeiro, tá? Essa é uma dica que eu vou te dar. E procura colocar em notação científica também, tirar as vírgulas. Isso vai te ajudar bastante. Mas essa era a questão bem facilzinha. Esse valor ele deu na tabela. Nem muito problema. Em uma unidade industrial, emprega-se uma forma líquida de solventes orgânicos, que é o C2H6O. Ele quer saber isomeria plana de que tipo? Gente, com 2 carbonos, você não tem muito o que fazer, né? Com 2 carbonos, você tem milhões de moléculas que você consegue fazer. O detalhe aqui é saber se esse cara vai ter dupla ligação ou não, para você se ligar em qual estrutura que ele vai poder fazer. Não dá para fechar a cadeia, até porque com dois carbonos só não tem como fechar essa cadeia vai ter que ser aberta. Mas essa relação aqui, ela é um CNH2N mais 2O. Sabe o que significa essa relação CNH2N? O N aqui é 2, ó, C2H. 2 vezes 2 mais 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 2 são 6. Esse cara segue a regra CNH2N mais 2. O que significa dizer que esse cara tem que ser saturado. Não pode ter nenhuma dupla ligação, nem do grupo funcional. Então, esse cara só pode ser ou um álcool ou um éter, que são estruturas saturadas. Você não poderia, por exemplo, fazer um aldeído.
Fê, não pode fazer um aldeído? Não, não pode. O aldeído tem dupla. O aldeído segue a regra CNH2N, então isso aí fica de dica. E aí fica fácil, né? Se só dá para fazer um álcool e um éter isômeros de função. Mas era bom você ficar esperto aqui, tá? Porque tem gente que esquece e aí bota lá um aldeído de 2 carbonos também e não vai dar certo. O aldeído tem dupla ligação e essa dupla diminui o número de hidrogênios, não vai bater o número de hidrogênios, tá? Galera, esse exame, acredite, era só isso mesmo, tá? Então a gente vai ficando por aqui. Eu vou trabalhar com vocês agora, né? O segundo exame de qualificação. E a gente vai fazer não só os exames de qualificação, como a gente também vai fazer toda a parte de orgânica, que eu ainda não botei, né? Para quem não sabe, meu canal é relativamente novo, tem menos de um ano, então, trabalhando do jeito que eu trabalho, não consegui botar toda a parte, já consegui botar toda geral, já consegui colocar toda a fisicoquímica, mas eu ainda vou botar orgânica e agora eu vou começar a postar os videozinhos de exame de qualificação, tá bom? Espero que vocês gostem. Beijo, fui!